Se o futuro já existe, então como faz para ver o futuro? O futuro existe de forma arquetípica. Isso quer dizer que existe na forma de um modelo, de um planejamento com as principais causas que irão gerar certos efeitos. O futuro não existe em detalhes, mas em grandes acontecimentos. Mas até esses grandes acontecimentos podem ser alterados conforme eu falei antes sobre o futuro também ser dinâmico, pois a cada pensamento, vontade e escolha da humanidade criam e modificam o futuro tanto para melhor ou para pior. O futuro ele já existe, igual eu falei, e ele não existe em detalhes. Isso não quer dizer que tipo, ao meio-dia, a tal minuto, aquilo vai acontecer, eu vou fazer isso, vou pegar aquele objeto, vou fazer aquilo. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. O que o futuro existe, na verdade, são futuros, igual eu falei, de forma arquetípica, de forma de modelo. Então, assim, você precisa passar por certas coisas amanhã, vamos supor assim, por certas efeitos ou causas, por certas coisas ali que você precisa passar. São as principais coisas. O resto, os detalhezinhos ali, é você que cria. Não é que, tipo, está tudo planejadinho, minuto por minuto. As principais coisas estão planejadas para que você possa passar. Aí você vai passando por aquilo e vai criando os detalhezinhos, vamos por assim. Então, igual eu falei aqui, o futuro não existe em detalhes, mas em grandes acontecimentos, né? Em grandes coisas que podem acontecer, que você precisa passar. Né? Não só de forma individual, então meu futuro amanhã, depois da manhã, ele já existe, só que ele está de uma forma de modelo, de coisas que eu preciso passar, sabe assim, coisas que eu preciso vivenciar para poder aprender, para poder evoluir. Mas os detalhezinhos em si, se eu vou escovar o dente ou não, por exemplo, não está ali no registro da natureza, vamos por assim. Porque quem vê os registros da natureza, né, os registros acásticos, por exemplo, não vê detalhes, vê acontecimentos no futuro. Né? No futuro, você não os sonhos proféticos ou qualquer outra coisa assim, você vê acontecimentos, pontos, né? Você não vê detalhezinhos. Agora, quem vê o passado, sim, consegue ver os detalhes porque já aconteceu. Então, no passado eu consigo ver se, por exemplo, se eu escovei o dente ou não. Né? Uma coisa assim. Algumas formas de ver o futuro é através dos registros acásticos, memória supraconsciente, que foi o que eu falei no meu vídeo sobre registros acásticos. Depois você pesquisa aí, aqui no meu canal, tem um vídeo sobre registros acásticos e memória da natureza, que eu falo lá, eu explico como faz para você ter acesso aos registros acásticos, que é através da memória supraconsciente. Existe outro tipo de memória inconsciente, a supraconsciente. A supraconsciente é onde está guardada os registros de tudo que você já viveu e ainda vai viver, na forma como modelo. Né? Então, você consegue ver nessa memória supraconsciente todos os acontecimentos. Né? E essa memória supraconsciente ela é quase o registro acástico. O registro acástico é muito mais do que a supraconsciente. Tá? Só estou dando um exemplo aqui, mas é uma forma de você poder acessar e ver o futuro. Quem consegue acessar, quem consegue ter um poder maior, vamos por assim, consegue acessar não só a sua própria vida, mas a vida de outras pessoas, a vida do planeta Terra, da humanidade, enfim. E outra forma de acessar, de ver o futuro, né, algumas formas de ver o futuro também é a astrologia. E tem um grande lance que é o relógio do destino. Que é o seguinte, os 12 signos do zodíaco representam o mostrador do relógio analógico, que marcam as 12 horas do dia e da noite. E eles indicam as influências que vão acontecer. O Sol e os planetas são os ponteiros das horas, indicam o ano que certa dívida do destino vai acontecer. E a Lua é o ponteiro dos minutos, indicam o mês em que a dívida do destino vai acontecer. Então olha que interessante. Além de você ver o futuro através dos registros acásticos, você também consegue ver o futuro através da astrologia. Então a astrologia é uma grande ferramenta que não é nova, né? Tipo, é uma ferramenta aí, é uma ciência espiritual bem antiga, nas épocas da Atlântida ainda, da Lemúria. Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre a Atlântida e Lemúria. É um vídeo muito bom sobre a Atlântida e Lemúria. Eu falo sobre a civilização, como algumas coisas surgiram, como a humanidade surgiu no planeta Terra. Muito interessante, assiste lá esses vídeos da Atlântida. Tem 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2. Então a astrologia é uma grande coisa interessante que muitas pessoas podem achar que não é verdade, que não faz sentido. Mas se você começar a estudar um pouco mais, se você começar a abrir a mente e ver algumas coisas, fazer alguns cálculos, você vai perceber que faz muito sentido e até assusta. Eu até aconselho quem não quiser saber muita coisa sobre a vida, não estudar astrologia, porque você começa a aprender coisas ali absurdas, coisas que vão além da realidade, coisas que
realmente você precisa ter uma consciência mais para poder entender, porque pode ser coisas que você veja do seu destino que você não queira ver, certas coisas da sua personalidade que você não vê hoje em dia, mas que quando você estuda a sua astrologia, por exemplo, você vê que você tem uma certa tipo de personalidade, ou você tem algum, vamos supor, defeito, eu quero dizer, né? Tipo, alguma dificuldade, que isso pode baquear você, pode, né, tirar você aí do rumo. E quando você faz uma mapa astral ali, né? Não sei se você já ouviu falar de mapa astral, né? Que também é você, quando é uma mapa astral, é o registro dos céus, né? Quando você nasceu. Então, a astrologia em si, ela é o estudo das estrelas, das constelações, dos planetas, de uma forma mais mística. Não tanto quanto a astronomia. A astronomia ela é o estudo, né, do espaço, do universo, puramente do lado físico, né, da matéria. E a astrologia é o estudo do universo, dos céus, através do lado espiritual, que tem a ver com, que liga um pouco o lado físico e o lado espiritual. Então, muitas cientistas ou pessoas têm preconceito com a astrologia porque querem ver que a astrologia às vezes não faz sentido visto pelo lado material. E também não vai fazer sentido mesmo, porque você precisa ver a astrologia pelo lado espiritual, porque a astrologia ela é muito simbólica, ela é muito de reflexão, ela é muito... Não quer dizer que aquele planeta X ou aquele signo X, isso não quer dizer que é literalmente o que acontece fisicamente, vamos supor assim. Né? A astrologia é um jogo de simbologia, de reflexão, de cálculos, né? Sim, são cálculos matemáticos, mas também um pouco de reflexão interna, de como funciona a espiritualidade, o ser humano dentro de si mesmo. Então, a astrologia é uma ferramenta para você estudar os céus né, pela parte espiritual. E o mapa astral, ele é o registro de tudo que você... Ele é a marca de quando você nasceu, né? Então, assim, quando você nasceu, naquele momento que você respirou o ar ao sair da sua mãe ali, né? Ao nascer, a primeira respiração sua, os livros espirituais, os autores espirituais, esse conhecimento espiritual fala que o mapa astral, né? Ele é marcado no ser humano na primeira respiração do ser humano assim que ele nasce. Aquela primeira respiração, conforme os céus, né, do planeta tá lá, as constelações, os planetas, a posição que eles estão marca o seu destino. E se você for ver só por isso, só pela parte puramente física, realmente não vai fazer sentido. Aí você precisa estudar ir mais além. Você precisa ver que cada planeta representa uma personalidade. Cada planeta representa uma coisa boa e uma coisa ruim. Cada constelação representa uma coisa boa e uma coisa ruim. Enfim, aí você vai fazendo os cálculos, vai vendo tanto a parte física, de verdade, a parte matemática, onde os céus e os planetas estavam naquele momento, tanto quanto também a parte espiritual. O que significa cada constelação? Porque muitas pessoas falam que horóscopo ou astrologia já não existe porque foi descoberto que na verdade tem 13 signos e não 12 signos, né? Mas aí que tá, a gente vê no céu várias constelações, porque a gente pensa, poxa, mas só são 12, né, signos. Só que a gente vê constelação pra caramba, a gente olha pro céu e a gente vê constelações pra caramba. Como são só 12 signos, enfim. O número 12 tem algo muito espiritual, tem um significado ali potente, né? Não só porque a gente vê 12 apóstolos, né, na Bíblia, o número 12 das notas musicais também, que são todas, além das 7 notas musicais, notas completas ali, né? Então a gente vê que certos números se repetem na natureza, por exemplo, o número 7, o número 12, são números que se repetem na natureza, no universo, e tem algo profundo ali, sabe assim, não é só algo puramente físico, mas algo também espiritual, algo mais de reflexão. Então, para entender a astrologia, para entender o mapa astral, por exemplo, a gente precisa ir mais além. A gente precisa mergulhar no ser humano, né, precisa mergulhar nesse mundo espiritual e entender. E uma vez que você consegue olhar para a astrologia pelo lado físico e pelo lado espiritual, você começa a entender algumas coisas, você começa a ver como funciona esse relógio do destino. Que os 12 signos, por exemplo, né, eles são como se fosse ali no relógio onde marca as horas do dia e da noite, né? E eles são as influências do que vai acontecer na sua vida, por exemplo, né? As coisas boas e as coisas ruins que podem acontecer. O Sol e os planetas são os ponteiros das horas, eles indicam em que ano que aquela dívida do destino vai acontecer com você. Então, em que ano, por exemplo, alguma coisa ruim ou coisa até boa pode acontecer na sua vida. E a Lua é o ponteiro dos minutos, né, que indica o mês, que aquilo ali pode acontecer. Então, assim, quem é um bom astrólogo, quem sabe ler o destino,
entende a astrologia como um relógio e sabe, e quem é adivinho, por exemplo, né, faz aquelas adivinhações do futuro. Algumas vezes, é claro que existem pessoas que são charlatões, que enganam, mas existem muitas pessoas que realmente fazem, conseguem ler o destino de uma forma correta, podemos dizer assim, por causa exatamente disso, porque eles conseguem entender a astrologia como um relógio, conseguem ver em que ano, em que mês aquilo vai acontecer, e até dias também. Aí os cálculos de dias eu não sei explicar aqui como é feito, mas eu sei que também existe isso. Eu sei que até o dia certo de acontecer algo é calculado, né? Então, existe também a parte do ano, mês e dia, que é um cálculo muito mais difícil. Enfim, por isso que eu estou falando para você, que é uma coisa, é uma ciência muito profunda, que precisa aí de anos e anos de aprendizado para poder colocar em prática e ver. Então, é assim que você consegue ver o futuro e também o passado. Então, assim, também para poder ver os registros akáshicos, também precisa entender de astrologia, porque você em algum momento precisa ver o passado. E como faz para você ver o passado no mundo espiritual, por exemplo? Você precisa entender de astrologia para ver onde os planetas, as constelações estavam naquele momento da humanidade. Então, por exemplo, por que se fala muito sobre Atlântida, sobre a época lemúrica, por exemplo, né? Porque tem pessoas que conseguem acessar a memória da consciência, os registros akáshicos, e conseguem voltar para o passado naquele tempo, conseguem configurar onde estão os planetas, o planeta Terra, na constelação tal, e conseguem voltar para aquele passado e ver aquele momento. É dessa forma também que se vê o passado e também que se vê o futuro. Mas diferente do passado, o futuro é só em forma de modelos, né? Em forma de modelos arquetípicos.